5 até ao 10 e depois o versículo 13, em nome de Jesus Cristo. O autor desta palavra. É uma escritura nossa conhecida. Aliás, como cristãos, já todas as escrituras devem ser nossas conhecidas. Devemos estar já suficientemente treinados na escritura para conhecermos, já termos lido pelo menos uma vez. Mas Jesus disse: aqueles que me amam são aqueles que escutam a palavra e a cumprem. Amém? Por isso estamos aqui para mais do que ouvir. Mas nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a ouvir e depois a pôr em prática essa palavra. Amém? Vamos ler. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E agora no versículo 13... Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Podem sentar. Que o Senhor nos acrescente as suas bênçãos. Amém? Amém? Deus abençoe. Eu não sei se repararam, mas eu ia hoje continuar com o meu tema, o exercício da fé. O exercício da fé. Eu queria recordar, né, que, ou seja, fazer uma ligação àquilo que nós falámos há 2 semanas atrás, e por isso eu vou até repetir pelo menos 2 quotes do profeta de Deus, porque eles são alicerces, e a fé tem que estar alicerçada. A fé tem que estar colocada em algo, e esse algo tem que ser consistente, tem que suportar toda a prova de fé, porque a fé é provada. A fé é provada. A própria fé é uma prova. Pela fé somos postos à prova. Os profetas viveram pela fé. Todo o povo de Deus, desde que ele foi criado, foi trazido à existência, ele foi trazido à existência para viver pela fé. E por isso lá no Éden, Deus apenas falou a palavra. Não colocou arame farpado à volta das tentações, nem nenhum obstáculo, não é, que fisicamente pudesse impedir o que quer que seja. Não somos fisicamente impedidos de fazer coisa nenhuma. Os corações desejam, e desde que sejamos minimamente aptos, nós podemos ir e fazer. Portanto, aquilo que retém o cristão, ou aquilo que encoraja o cristão, retém ou encoraja, a fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir a palavra de Deus, só a fé. Só a fé. E Jesus disse: podeis comer de toda a árvore que há no jardim. Começou aí.
podeis comer de toda a árvore que há no jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Dessa não comereis, porque no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. E ficou assim. E eles ouviram. E conviveram com aquilo não sei quanto tempo, não sabemos quanto tempo. Mas eles conviveram com aquela palavra. E só quando só quando parecia que ia haver um reavivamento no Éden, e Eva ouviu dizer que afinal havia uma outra forma de conviver com a palavra, nós estamos, não damos conta, mas estamos frequentemente a ser postos à prova, porque reparem, estamos no Éden satânico. O profeta pregou, não estamos no Éden de Deus. Estamos no Éden satânico. O profeta pregou sobre ele, identificou-o, e ficamos a saber em que condição, como crentes, estamos a viver. Estamos no Éden satânico. E no Éden de Deus, quando foi rompido o companheirismo dos filhos de Deus com Deus, foi porque pareceu que iria haver um reavivamento e uma nova forma de encarar aquilo que Deus diz, porque veio alguém e disse, mas na minha igreja não se prega assim. Ou seja, não se prega completamente assim, a gente faz desta maneira, faz daquela, e alguém ficou confuso. E Jesus, quando falou no Evangelho de João que iria enviar o Espírito da Verdade, foi para que deixássemos de andar confusos. Ainda há poucas semanas atrás, o Espírito Santo falou aqui, não é? Porque eu podia dizer eu falei, mas eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para ser usado por Deus, para Deus falar. E nessa hora, não é? O Espírito chamou a nossa atenção, não sei se recordam isso, mas eu recordo perfeitamente, porque o pregador também é ungido pelo Espírito da pregação. O pregador prega para ele mesmo também, não esqueçam disso. A palavra é uma espada de dois gumes, ela corta, não é? Em todos os sentidos, não é? Tanto corta assim como corta assim. Como quando penetra, como quando sai, ela corta em todos os sentidos. Ela já tem dois gumes para cortar em todos os sentidos, em tudo aquilo que precisar de ser cortado, ela corta. E isso é a palavra, não é? E portanto fomos alertados aqui, que ouvimos muita coisa, porque eu ouvi que o pregador AB disse, o que o irmão AB disse, eles não são daqui, eles são de outro lugar, e tem que haver um absoluto, e por isso o Espírito perguntou, sim, mas e o que é que o Espírito diz? Porque é para aí que nós temos que estar atentos. Repare, nós já estudamos as eras da igreja, estudamos as eras da igreja no que o profeta falou durante as pregações, portanto os livros de 1960, mas já depois disso, estudamos as eras da igreja, quando o profeta pegou nesses livros, nessas pregações, ele estava limitado pelo tempo do serviço, e depois ele foi aperfeiçoar essa pregação, esse estudo, não é? Ele foi aperfeiçoar isso. E nós já temos aí o livro, ainda não temos em livro, temos os livros, os capítulos de uma exposição das eras da igreja. Mas repare, esse livro, esses capítulos começam todos da mesma maneira. E ao anjo da igreja que está em tal lugar, e um anjo é um mensageiro, nós sabemos isso, já estudámos muito isso no Novo Testamento. O espírito de profecia é a unção da pregação da palavra. Esse é o espírito de profecia do Novo Testamento. O espírito de profecia é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. E a palavra é pregada.
Ainda estamos no tempo em que a palavra nos é pregada, não é? Pelo Espírito. E o Espírito fala às igrejas. E, portanto, nas eras da igreja, o Espírito começa sempre da mesma maneira e termina sempre da mesma maneira. Ao anjo da igreja que está em tal sítio, isto diz, e o Espírito se identifica. E nessa identificação nós vimos, uma vez mais, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque em toda a identificação do Espírito às eras, é Jesus Cristo. E ela termina sempre da mesma maneira, a carta também. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito, não é os Espíritos. O profeta diz, toda a igreja tem nela uma doutrina. Porque ela precisa de ter. É isso que a mantém unida, que a mantém junta. Né? Tem uma doutrina. Você pode perguntar, agora, mas então diga-me cá uma coisa. A nossa igreja também tem uma doutrina? A nossa igreja também tem uma doutrina. E pode-me perguntar, então, e qual é a doutrina da nossa igreja? E eu vou-lhe responder com toda a sinceridade, ando há 23 anos a lutar que a nossa doutrina seja o absoluto de Deus. E o absoluto de Deus é a palavra de Deus. E você disse, onde é que entra a mensagem? Eu estava ali a pensar nisso. Hoje de manhã acordei com isso na cabeça, não é? Porque poderão perguntar, olha, onde é que entra a mensagem aí na Bíblia? Eu digo, olha, pegue nos livros, nos 1100 e tal livros, e meta-os no final do capítulo 3 do Apocalipse. Porque nós estamos lá, a mensagem está lá, no final do capítulo 3 do Apocalipse. O Espírito está a falar à igreja. Certo? E porquê é que ele está lá? Porque Laodiceia permanece no capítulo 3. E a mensagem é o livro da noiva, que é o complemento a esse livro. É a identificação da noiva. E no capítulo 4 a noiva sobe. Certo? No capítulo 4, quando João ouve uma voz desde o céu que lhe diz, vem cá, sobe aqui, João tipifica a noiva e a noiva sobe. Certo? Portanto, essa é a nossa questão. Nós temos uma doutrina, mas já tenho sofrido alguma coisa, temos passado, como igreja, algumas dificuldades para nos mantermos no nosso absoluto. E por isso, eu ouço muitas vezes, a igreja tal faz assim, a igreja tal prega assim, o pregador tal prega assim, os irmãos em tal sítio fazem assim. Eu nunca preguei uso e costume. E portanto a nossa igreja não tem nada a ver com o espírito de Portugal. Tenho lutado por isso, tenho orado para que Deus tenha misericórdia de nós. Não é? Eu falo muitas vezes de como é o português, porque eu conheço o português e o português é pagão até à medula. O português é pagão, é idólatra até à medula. E a mensagem tem vindo a lutar contra isso e a tirar o povo eleito da idolatria e do paganismo e a trazê-lo para a luz. E portanto, a nossa doutrina é o absoluto. A nossa doutrina é a Bíblia, a nossa doutrina é a Bíblia com a mensagem da hora lá incluída. Porque a Bíblia já lá tem a era da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Pentecostes, e tem lá o livro da noiva também. Amém? Está lá a identificação da noiva de Jesus Cristo também. E por isso, reparem, eu não critico, mas eu também não comento aquilo que acontece em todo lugar ao redor do mundo. Eu sei uma coisa e tenho visto isso ao longo deste tempo. Dois só podem andar juntos se eles estão de acordo. Portanto, quando o Espírito, né, e aprendi isso com um irmão, especialmente com um irmão,
Falámos muito sobre isso, o senhor já o recolheu, ele era pastor em Glasgow, o irmão Ron Bortwick. E ele fazia uma convenção todos os anos. Reunia ministros, convidava pregadores, estive em algumas. Já era conhecido da minha nora, antes de eu a conhecer ou saber que ela era minha nora. Já tinha estado lá, ela esteve lá também, algumas vezes. Ela me conhecia, eu não a conhecia, mas foi nessas convenções. E um dia, eu não digo que ele é meu amigo, ou que eu creio que ele continua a ser o meu amigo, eu espero vê-lo lá na glória. Porque eu creio que ele estará lá. Mas era uma pessoa com quem eu podia falar certas coisas que não podia falar com mais ninguém, porque ele era ministro, como eu, ele era um pastor, como eu, ele era muito mais experiente do que eu, e eu podia abrir o meu coração com ele. E muitas coisas que eu lhe perguntava tinham a ver de escolhas. Como é que se escolhia, como é que se decidia, como é que se fazia. E ele fazia aquelas convenções todos os anos e convidava ministros, não é? O irmão que veio aqui não, na Rua da Alegria, na inauguração da igreja, o irmão Berry Coffey, desta vez ele não pôde vir. Eu conheci-o assim, nessas reuniões, que não só esse irmão me convidava, mas outros irmãos que eu tive a felicidade de conhecer e de partilhar. E eu perguntava, irmão, como é que você decide nestas circunstâncias? Por exemplo, você programa uma convenção. Como é que você escolhe o ministro ou os ministros que vai convidar para vir pregar na convenção? Porque eu sabia do profeta que a responsabilidade numa igreja de quem sobe ao púlpito é do pastor, porque ele é que tem a responsabilidade de alimentar as ovelhas. É a ele que Deus vai pedir contas se as ovelhas foram alimentadas bem ou mal, se elas comeram alimento de vida ou alimento de morte. A responsabilidade é do pastor, porque ele é que tem que permitir, não é, que alguém venha e suba e pregue. Ele tem que saber o que é que ele está a fazer. E ele dizia-me assim, ó irmão, normalmente, como em todas as coisas, ele disse assim, sabe, eu não gosto de ouvir, eu não ouço ninguém. Eu não vou pedir opinião ao A, ao B, ao C, àquele irmão que tem uma grande igreja, ou uma pequena igreja, ou muita experiência, ou pouca experiência. Eu dobro o meu joelho e eu ouço o Espírito Santo. E eu disse, irmão, nunca aconteceu que se convidasse alguém e esse pregador recusasse? Diz ele, que eu me lembre, isso só me aconteceu uma vez ou duas. Agora, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é de quem rejeitou o convite. Eu convidei, não aceitou o convite, eu fui orar e perguntei a Deus, Senhor, o que é que eu faço agora? E convidei outro e esse outro aceitou. E agora, tudo isto que acontece nas nossas vidas pode criar doutrina. Mas então não foi Deus quem chamou o primeiro, então foi Deus, foi o Espírito Santo que disse para convidar o primeiro que rejeitou? Não deve ter sido. Ele deve estar, o ministério dele já não é o que era. Não, porque senão isso não ia acontecer. Se fosse o Espírito Santo, ele vinha logo. Mas o mesmo Espírito Santo que falou com Adão, e ele nunca mais passou perto da árvore da ciência do bem da ciência do bem e do mal, foi o mesmo Espírito Santo que falou com Eva e ela deu ouvidos, não é? E depois ele, repara, o pecado de Adão foi redimir Eva. Adão não pecou, Adão não foi enganado. A Bíblia fala assim. Só que ele se colocou por ela, tipificando Cristo, se colocando por nós.
Portanto, Adão, o primeiro Adão, se colocou, como diz o profeta, na brecha. Essa é a tradução brasileira, mas pronto, vamos usá-la, porque se calhar já ouvi. Adão se colocou na brecha perante Deus, pela primeira Eva, mostrando que Cristo, segundo Adão, viria e se colocaria na brecha pela segunda Eva, que somos nós. E, portanto, é nessas circunstâncias que nós temos indo alimentando a nossa fé. Não é? E não pode ser por o que este diz ou aquele faz, ou nós vimos acontecer ali. Tem que haver um absoluto para nós. Tem que haver um absoluto. E reparem, se recordam, eles perguntaram, quando Jesus repreendeu os ventos, que homem é este? Lembram-se disso da outra vez? E agora, quase que poderíamos dizer que Jesus devolve a pergunta. Quando ele diz, nem em Israel eu vejo tanta fé. Que fé é esta? Naquele centurião. Agora, o centurião não era judeu. O centurião era gentio, era romano. O centurião éramos nós. Que estávamos lá no princípio a dizer-lhe, Senhor, vai haver um povo em que, independente da lei, vai entender a graça e vai viver por uma palavra. Fala uma palavra e as coisas acontecerão. E portanto essa é a nossa doutrina. Essa, se me perguntarem, e eu queria dizer outra coisa, eu já tenho falado isto muitas vezes, mas pronto, agora temos pessoas que estão há pouco tempo na igreja, mas eu quero dizer que, pronto, nós não temos serviços de perguntas e respostas, porque não tem razão para isso. Mas a igreja, os mais antigos, sabem que em qualquer circunstância, perante qualquer questão, qualquer dúvida, podem colocá-la num papel, deixar a pergunta, não é dúvida, é uma pergunta, uma dúvida, uma questão qualquer. Podem escrevê-la, deixá-la no altar, nem precisam de vir dar, podem colocar um envelope ou a céu aberto, para mim é indiferente, e quando o Espírito Santo tiver uma resposta para dar, eu vou trazê-la. Claro que o profeta tinha mais do que perguntas para responder, não é? O livro Conduta, Ordem e Disciplina é praticamente perguntas. E são 2 volumes. São 2 volumes. Mas ele era o profeta da hora, não é? Ele tinha que marcar serviços só para perguntas e respostas, não é? Mas não é por isso, por nós sermos um pequeno grupo, que nós não podemos, em qualquer altura, ajudar os irmãos. Agora, deixe-me dizer-lhe, não pergunte nada a confiar na minha opinião, porque eu não lhe vou dar a minha opinião. Enquanto for a minha opinião, não venha ter comigo, olha, já tenho a resposta, quando tiver a resposta eu vou dar. Mas eu quero que creiam, porque eu creio, que quando trouxer essa resposta, reparem, é raro nas igrejas os ministros projetarem aquilo que eles leem. Eles imprimem e leem. E atenção que eu não estou a pôr em causa aquilo que ninguém diz, certo? Mas eu estou-me a pôr desse lado. E muitas vezes, e tem acontecido, eu leio, ou seja, eu ouço, porque eu quando leio, eu ouço o que está a ser falado, não é? E, entretanto, bato uma porta, ou tenho que ir a algum lado, ou está na hora de assim, e às vezes, ao fim da tarde, onde é que eu li? Eu li em algum lugar, certo? E as coisas confundem-se. E houve um tempo em que, no princípio do meu ministério, eu fazia assim, muitas vezes até trazia os próprios livros da mensagem, marcados com post-its e tal, pegava num livro, tirava do outro e tal. Mas houve um momento em que eu entendi
que era importante para a igreja também. Ler. Olhar e ler. Ver que aquilo que eu estou a falar está efetivamente ali escrito. Está identificado o título da mensagem, o ano da mensagem, o parágrafo da mensagem, está lá identificado. E mesmo dando mais trabalho e precisando de mais tempo para preparar os serviços, como o irmão Paulo disse aqui a semana passada, a preparação de uma pregação implica investigação, leitura, pesquisa, lê aqui, lê ali, lê acolá, até Deus é como um puzzle, não é? Eu estou a dizer o meu testemunho, pode haver pregadores que se riam disso ou achem que com eles não é assim, comigo é assim. As peças, o quadro vai-se completando até estar completo, e quando está completo ele está pronto para trazer à igreja. Portanto, porque eu acho que é importante que não seja apenas a fé do pastor que está bem alicerçada. Eu acho que a fé da igreja tem que estar tão alicerçada quanto a fé do pastor. E, portanto, nós temos que saber em quem estamos firmados e não tirar conclusões precipitadas, mas saber que há um quadro, quando há uma pergunta, quando há um abismo que pergunta, há um abismo, quando há um abismo que clama, há um abismo que responde. E, portanto, quando há uma questão, nós precisamos, ou perguntando, ou pesquisando, de ver, porque isso é o que nos deve interessar, o que é que o Espírito fala à igreja. O que é que o Espírito fala? Porque assim, nós sabemos, não é? Nós sabemos. Eu tenho alguma experiência, muito pouca, mas há igrejas a pregar tradições, a pregar usos, a pregar costumes, não é? E depois quando se questiona, olha, na igreja tal, porque é assim, a única tradição que eu me preocupo em tirar do nosso meio é a idolatria. É por isso que temos muito poucas imagens, as que temos são identificadas, porque eu não quero entrar na igreja e encontrar alguém a adorar um quadro, ou uma fotografia, ou uma imagem, ou qualquer que seja. Repare, até a cruz está vazia por um duplo simbolismo. Primeiro, Cristo ressuscitou. Não está lá pregado mais. E segundo, não é para adoração. É uma representação. É um símbolo. Tem uma mensagem. Mas nós sabemos qual é a mensagem. É a mensagem da ressurreição, é a mensagem, da redenção, seguida da ressurreição. Portanto, ele morreu, foi crucificado, sim, foi assim numa coisa destas, mas depois a cruz ficou vazia. A tumba ficou vazia. E é isso que distingue a fé católica, a fé cristã. Porque, repare, católica significa universal, não é? Há uma fé universal do Senhor Jesus Cristo, no seu poder da ressurreição. Eu hoje não olho para o Jesus de Nazaré que caminhava nas areias da praia da Galileia. Embora isso possa representar o poder curador de milagres, de ressurreição, de multiplicação dos pães e dos peixes, tudo isso. Mas a noiva hoje olha o Senhor Jesus Cristo no poder da sua ressurreição. Porque os que dormem em Cristo se levantarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, não os precederemos. E todos juntos iremos encontrar-nos com Ele nos ares e estaremos para sempre com Ele. Essa é a doutrina da nossa igreja. Esse é o exercício da nossa fé. Agora, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua revelação em justiça, e serão curados, serão ressuscitados, serão os seus haveres multiplicados, nada lhes falhará, os inimigos não terão poder, a miséria não terá lugar, o adultério não terá lugar, nada disso terá lugar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E só depois é que podereis resistir ao diabo.
E quando vieram um dia conversar com Jesus Cristo, ó Senhor, ele disse-lhes assim: ainda não resististeis até ao sangue. Depois os discípulos resistiram até ao sangue. Depois ele resistiu até ao sangue. Foi até ao sangue. E esse sangue hoje de resistência é aquele que inunda os nossos corações, alimentando a semente predestinada que está em nós. Estamos juntos, irmão Jorge? Deus abençoe. Amém? Ainda não resististeis até ao sangue. Agora, nós lutamos muito, achamos que somos os mais perseguidos e a maior parte da nossa dificuldade, a maior prova da nossa fé é exatamente enquanto não encontramos o nosso absoluto, enquanto não nos alicerçamos na rocha, porque depois venha o exemplo que vier, a conversa que vier, vejam os nossos olhos o que virem, vejam os nossos sentidos o que virem e o que sentirem, nada nos desviará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará. Nada nos separará. Nem a fome, nem o desemprego, nem a divisão, os problemas familiares, nem os problemas financeiros, nem o pão de cada dia, nem os principados, nem as potestades. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vimos também que a fé nos torna perseverantes e, ao mesmo tempo, as nossas ações testificam daquilo que somos e do poder que, então, se evidencia. A nossa fé mostra frutos e a nossa fé tem poder. Mesmo quando o pecador peca, ele peca porque a fé, o produto do Espírito que está nele, o leva a fazer determinada obra em poder. Tanto poder que ele mesmo não consegue contrariar. E se temos livre-arbítrio para com Deus, temos livre-arbítrio para o pecado também. Não é só para o Espírito Santo que nós temos livre-arbítrio. Pastor, o pastor mesmo tem pregado. Temos livre-arbítrio. Sim, também tem livre-arbítrio contra o anticristo. Certo? Portanto, da mesma maneira que podemos falhar com o Espírito Santo, podemos falhar com o pecado também. Dizer-lhe não. 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 Porque temos livre-arbítrio. Certo? Dizer desde agora, não. Amém? Veja, relembrando, mensagem perseverante, não é? Não, irmã Sara, não me enganei no papel, não me enganei. Homens de todas as eras, que têm fé no que estão a tentar alcançar, têm sido perseverantes. Está aí repetido de propósito. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está a tentar alcançar. E primeiro precisa saber o que está a tentar alcançar. E então ter fé de que vai conseguir. Repare, ter fé de que vai conseguir o que está a tentar. E isso o torna persistente, uma coisa que sabe que é real. E o que é que sabe que é real? Porque a fé é a prova das coisas que se não veem e a certeza daquilo que se espera. E, portanto, mesmo ainda não tendo conseguido, tem que permanecer, Jorge, sabendo que é real. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só há um óbice, só há uma vírgula. É que isso que eu pretendo alcançar, tenho no coração o propósito de que seja, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Por isso, como disse Tiago, não é? Como disse Tiago, diga Tiago. Não disse, amém. Como disse Tiago, em vez de dizermos amanhã irei e farei, amanhã não vou, amanhã vou fazer assim, amanhã vou fazer assado, amanhã vou... Devemos dizer, se o Senhor permitir. Ou como nós gostamos de dizer, até dizemos sem pensar, se Deus quiser. Deus quer e você quer.
Se Deus quiser, amanhã, ok, vamos ver então. Se Deus quiser, se Deus quer, se essa for a vontade de Deus, então amanhã eu vou, amanhã vou fazer. Não preciso disso, então se está marcado, né? Se está marcado, então se a consulta está marcada, então se eu entro às 8, claro que eu amanhã vou trabalhar. E isso foi o que pensou o jovem rico, quando viu os silos todos cheios e tal, agora descansam minha alma, está tudo feito. E o Espírito lhe disse, louco, hoje mesmo, hoje mesmo. Mas será que Deus não podia esperar até amanhã? Mas Deus disse, hoje mesmo pedirão a tua alma. Ou seja, vais sair de onde estás e vens para aqui. E o que é que tu tens aqui guardado? Conhecemos os teus tesouros na terra, mas e agora vamos ver, quais são os teus tesouros no céu? Conhecemos os teus projetos de economia, de investimento, de compra, de venda, não é? de casamento. Não é? Mas cuidado, porque a mensagem que Jesus deixou, identificando estes dias, era exatamente do coração dos homens colocados nessa mensagem, nesse absoluto. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até ao dia em que a porta da arca se fechou e caiu chuva do céu. E Jesus disse, os últimos dias estarão identificados com esse tempo anterior ao dilúvio, com esse espírito anterior a cair fogo do céu. Mas isso é o que fala Malaquias 4. É exatamente o que fala Malaquias 4. A Bíblia responde à Bíblia. E esses, foi profetizado, seriam os espíritos que seriam facilmente identificados, não para os incrédulos, não para os que se perdem. E eles estão cegos, acham que estão ricos, de nada têm falta, e não veem que são miseráveis e cegos e pobres e nus. E o Espírito diz, aconselho-te que de mim compres colírio e unjas os teus olhos para que vejas. Sabeis identificar os sinais dos tempos? Se o sol está rubro, amanhã vem sol. Se o céu está toldado, amanhã vamos ter borrasca, tempestade e tal. Tem que levar galochas, guarda-chuva e sobretudo. Jesus disse, precisamos de ter a mesma genica, o mesmo treino para identificar os sinais espirituais de Deus. Amém? Odisseu, claro, Jesus chorou, ele era humano e divino, ele era um homem a chorar. Mas tinha que ser Deus a ressuscitar os mortos, era um homem com fome, mas era Deus a alimentar 5.000, era um homem a dormir na parte de trás do barco, mas era Deus nele a acalmar as águas, ele. E a sua mensagem eram um. Lembre-se, você tem uma mensagem. Amém? Cada um de nós tem uma mensagem. Nós é que julgamos que não é? Saímos da igreja, pronto, hoje já lá fui, deixa-me chegar a casa rápido, trocar de roupa e tal, vestir outra vez aquela roupa e tal, porque, pronto, já fui à igreja, agora já ninguém dá conta que eu sou cristão. Não dá conta, dá. Dá conta, dá. Dá conta, dá. Satanás sabe quem você é. Satanás sabe quem você é. E se ele puder, ele vai esfregar o seu testemunho assim, debaixo da planta do pé, e vai regozijar, não é? Foi o que ele tentou fazer com Jó. Deixa-me tocar nele, deixa-me só tocar assim um bocadinho. E tu vais ver que ele até te amaldiçoa na tua cara. Já lá vamos. O centurião exerce então a fé baseada na experiência. Este homem diz, eu também sou homem de autoridade. Portanto, eu sei que tu tens autoridade, eu tenho autoridade, eu sei o que a autoridade é. Eu sei o que isso significa, eu sei o que isso produz. Portanto, se tu disseres algo sobre essa autoridade, isso vai acontecer. Ele pensou, se eu disser ao meu criado, vai, eu não vou atrás dele a ver se ele foi. Eu tenho a certeza que ele foi. Porque eu estou investido desse poder.
Está a ver? Autoridade. A autoridade é poder. A autoridade é legitimidade. Mas tem que haver uma fonte de onde provém essa autoridade. Tem que haver algo. Repare, quando Paulo expulsou aqueles demónios, os filhos de Seba tentaram fazer igual. E tentaram ir lá também, olha, em nome de Jesus. E eles disseram, olha, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. Ou eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Onde é que está a legitimidade de usar o nome de Jesus? Porque repare, Satanás dobra-se ao nome de Jesus, mas não é por ele ser falado como nós falamos de futebol, ou de telenovela, ou de trabalho. Não, tem que ser debaixo da autoridade que o nome de Jesus produz. Aí todo o joelho se dobra. Não? Ele disse, olha, tudo bem, eu conheço Paulo, com ele no momento, eu conheço esse Jesus, quem és tu? Repare, os religiosos, os fariseus, os saduceus, estavam a dizer que ele era o príncipe dos demónios, ele era Belzebu, e os demónios estavam a dizer que ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo. Onde é que estava a revelação? Na mensagem quem é este Melquisedeque, diz o profeta, Jacó lutou toda a noite e não o ia soltar até que ele o abençoasse. Está certo? Agora veja, batalhou pela vida. Jacó, no fundo, batalhou pela vida. Está aqui o profeta a dizer, batalhou pela vida. Paulo também disse isso, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça, eu já a vejo lá, está guardada para mim. E Estevão viu a mesma coisa. Certo? Pai, perdoa-lhes. Mas eu li isso atrás. Sim, ele também tinha lido, é o mesmo Espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando eles lançaram pedras, e antes que as pedras o tocassem, ele já dormia. Certo? O Espírito já tinha voado. Já tinha saído. Está a ver? E depois da batalha terminar, preste atenção, depois da batalha terminar, da batalha pela vida, diz o profeta, Deus dá-lhe dele mesmo. Si mesmo é a letra maiúscula que está aí, certo? Depois dessa batalha da vida, Deus dá-lhe de si mesmo. Essa é a verdadeira comunhão. O pãozinho representa apenas isso. Você não devia tomar disso, a não ser que tenha lutado e se tenha tornado parte de Deus. Amém? Certo? Veja, lutou toda a noite. Repara, há aqui questões que logo, imediatamente se ligam. Jacó, mas Jacó não era o primogênito. Jacó, pela lei, Jacó não era herdeiro. Mas repara, enquanto Esaú julgava que a coisa estava feita, só era preciso ir à igreja, respeitar o pastor e tal, quer dizer, se calhar Jacó dizia-lhe assim, olha, Isaac dizia-lhe assim, olha meu filho, mas tu precisas, e ele dizia, pai, calma, não é nada disso, pai, não é nada disso, não, pai, olha, espera aí, e sempre que Isaac lhe falava de caça, aí ele ficava ali, porque ele era caçador por natureza, ele gostava era de caçar, sair para o campo, não é? Apanhar a caça, esfolá-la, cozinhá-la, e fazer ali um jubileu com os amigos. Né? Agora, quando Isaac vinha falar de primogenitura, de linhagem, mas Jacó permanecia ali, Jacó estava a lutar pela vida. Jacó permanecia ali e comia e bebia cada palavra que Isaac deitava pela boca fora. Até ter o puzzle completo, até ter o quadro da primogenitura completo. Quando ele teve o quadro da primogenitura completo, ele lutou até com o anjo, mas ele não estava disponível para abdicar daquela mensagem que o pai tinha passado para ele. Ele não estava disponível para trocar aquela mensagem por uma sopa, por um guisado, por um jubileu terrenal, quando lhe estava a ser oferecido um jubileu celestial.
Ele não estava disponível. Mas Jacó estava disponível para ouvir tudo o que o pai lhe dizia. Porque no coração dele algo clamava que ninguém vem a mim senão pelo Pai. Ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele sabia que ele tinha que ouvir aquele pai. Aquele pai era um outro pai. Tinha uma outra qualidade de pai. Certo? Não era apenas o pai carnal, não era apenas o pai terrenal. Agora, acham que Isaac nunca se enganou? Acham que quando Isaac falava no Espírito, ele não se enganava. Podia demorar tempo, porque essa é a grande questão. A nossa questão, nós por vezes esquecemos que estamos num ambiente de matéria, tempo e espaço. E então às vezes falam as coisas connosco e nós achamos que se calhar não é bem assim, vamos ver e tal. E depois decorre tempo, mais ou menos tempo, e depois nós temos que lidar com aquilo que foi falado e tiramos as nossas conclusões e muitas vezes até acusamos o Espírito Santo pelo que aconteceu, porque foi por causa das palavras. Mas Jacó permaneceu ali, ele estava a lutar pela vida. E, portanto, ele tinha que ouvir aquele pai, porque aquele pai não era um pai mundano, não era um babarrão, não era um fumador, não era um jogador, nem sequer era um caçador. Ele às vezes falava de caça para atrair a atenção do filho, para o pôr ali, porque sabia do que é que ele gostava de ouvir. E de vez em quando falava, não é? Hoje o mundo está assim porque os lares estão desmantelados, não é? A mulher tomou o lugar do pai. E os filhos não ouvem o pai. E o pai se torna irresponsável pelos seus filhos. Mas Jacó estava ali. Ele sabia que havia algo de atrativo ali. Havia algo. Não só quando ele falava de caça. Não só quando ele falava de futebol. Mas também quando ele falava do Espírito Santo, de Deus, de eleição, da promessa, de primogenitura. Repara, Jesus conheceu uma família lá em Jerusalém, de 3 irmãos, chamado Maria, Marta e Lázaro. E um dia Lázaro ficou doente, muito doente. E quando Jesus andava por lá, as coisas ainda iam correndo bem, não é? Ele estava ali no meio e pronto, a gente quando tem visitas, não é? A gente faz um esforço. Meninos, portem-se bem, lavem as mãos antes de vir para a mesa. Menina, vê que roupa vestes. Não me venhas com essa roupa para baixo, porque vem aí Jesus. Então tudo fica ali, não é? Limpa-me o pó desses móveis. Limpa-me o chão. Vem aí. Jesus entrava, via aqueles 2 irmãos e via Marta. Sempre de pano, porque vinha aí Jesus, tinha que ter tudo à vista, tinha que estar tudo direitinho. Maria não saía dos pés dele. Maria não saía dali, era como Jacó. Ela queria ouvir o que é que ele tinha para dizer. E Marta disse: Senhor, diz-lhe que me ajude. Quer dizer, ela estava a criticar Maria, mas no fundo a crítica era para ele. Quer dizer, entras aqui, segura lá e vê lá, e vês-me aqui para trás e para a frente, e não dizes nada, ao menos, já que ela te ouve e a mim não, que eu avisei antes de tu vires. Eu avisei, olha, não voltes a ficar ali toda a vida plantada, pareces uma morcona, a olhar para o que ele está a dizer. Quer dizer, vê se me ajudas para ter o almoço em casa a tempo, para ter tudo direitinho. Vê lá, quer dizer, vê que não ponhas os pratos que estão rachados. E Jesus disse: Marta, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Parece que para a próxima vou repetir outra vez
2 quotes do princípio. Não vou. Já temos isso na cabeça. Nós e a mensagem somos um. Nós mostramos uma mensagem. Certo? Se nunca teve isso em consideração, tenha desde agora. Nós mostramos uma mensagem. Julgamos que não. Mas os olhos... Quando o profeta disse que as armas do inferno, quando você entra na mensagem, as armas do inferno estão apontadas contra a sua igreja, ele estava a falar também dos olhos desses demónios que estão à espera de 1 milímetro para pôr em causa o seu testemunho e a sua fé. Certo? Mas o irmão morreu, adoeceu de gravemente, não é? E repare, Marta, não é? Logo afogueada, a Bíblia não fala mais nada de Maria. Mas Marta, preocupada, angustiada, assim, eu vou. Vai lá, avisam. E eles foram lá e avisaram-no que era preciso ir a Estarreja. E ele que estava no Porto, sabe o que é que ele fez? Foi para Bragança. Senhor, alguém se calhar o parou, não é? Vamos agora continuar a fazer o puzzle. Senhor, Estarreja é para sul. Tu estás aí para norte. E ele disse, deixa que se cumpra o plano de Deus. Eu pensei, eu sou dizimista, eu sou fiel na igreja, eu vou à ceia. Eu julguei que, quer dizer, quando eu pusesse aquela questão ao pastor, ele não ia fazer mais nada, ele ia me resolver logo, ele ia falar logo. Se o pastor puder, creia que ele faz. Mas não ponha perguntas à espera da opinião do pastor. Porque o pastor vê-se aflito para resolver os problemas dele. O pastor também precisa de ir a Deus. Buscar respostas para ele mesmo. E ele foi ao contrário, exatamente ao contrário. E depois, quando foi o tempo, ele deu a volta e agora sim, vamos lá ter com Marta e com Lázaro. Já nos pusemos no lugar daqueles discípulos, o que eles devem ter passado naqueles 3 anos e meio. Desconcertante, tudo isto, eu não sei o que é que eu ando a fazer nesta igreja aqui, não sei. Pronto, eu estava numa igreja em que eu podia ir pescar, tranquilo, ganhava a vida, tudo me corria bem. Pronto, de vez em quando as redes vinham furadas, ou em vez de trazer uma corvina, traziam um pneu de autocarro. Mas pronto, a gente deitava fora o que não presta, guardava o resto. Quer dizer, pronto, a gente ia à igreja, estava ali um bocadinho e tal, eles liam uma escritura e tal, em nome de Jesus, amém. Vamos embora. E a gente depois voltava noutra altura qualquer, pronto, quando estivesse marcado, a gente vinha, não é? E a gente tal, ficava ali, lia uma escritura, em nome de Jesus, amém. E ia embora, e a coisa estava bem. E ele aparece aqui, de repente, parece uma pedra lançada no meio de um lago, que tinha água muito sereninha. E ele de repente cai ali no meio, e chapinha toda a gente à volta, e faz a maior confusão, e continua como que nada fosse com ele. Quer dizer, fala-se para ele parece que não ouve. Senhor, vieram-te dizer que Lázaro, o profeta diz, aquela família deixou a igreja deles por tua causa, recebe-te em tua casa, e agora perante este problema, o que é que tu fazes? Tu vais e dizes, não, isso vai-se resolver e tal, deixa, vamos cumprir a vontade de Deus, deixa. Quando chegou lá, disse, Lázaro morreu. Tu não tiveste preocupação nenhuma, desculpa lá, quer dizer, eu tenho que dizer estas coisas, tu não tiveste preocupação nenhuma, quer dizer, recebeste a notícia de que ele estava ali, ainda foste para mais longe e tal. Mal, lá em casa, se ouviu que Jesus vinha aí, acha que Maria saiu do lugar? Não, a Bíblia diz que não. Maria só veio quando ele a chamou. Perguntou por ela. Ela continuou lá. Provavelmente em algum momento ela ouviu ele dizer que ele era o dador da vida.
Mas Marta, Senhor, então, se tu... O profeta diz, bem, repara, a palavra tinha produzido alguma coisa, ela entrou com reverência perante ele, não é? Ela entrou com reverência, ela foi reverente, certo? Ela disse, Senhor, se tu tivesses estado aqui, é claro que nada disto acontecia, não é? Eu mandei avisar-te, claro, mas... Pronto, eu entendo outros afazeres, outras coisas mais importantes. Senhor, nós aprendemos a não fazer distinção entre os crentes, mas... Pronto. E Jesus olhou assim nos olhos, parou assim, e disse, Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Onde é que está o exercício da tua fé? Senhor, eu creio na ressurreição, eu creio que no último dia, ele disse, eu sou a ressurreição, já agora, eu sou a ressurreição e a vida. Então ela entendeu que ele estava a dar-lhe dele mesmo. E ela disse, Senhor, eu creio. Já creste agora? Prontos, o plano de Deus, porque o plano de Deus passava para que Marta tivesse um absoluto também. Para que a fé dela, a partir daí, estivesse ancorada corretamente e ela não voltasse a ser a mesma pessoa que ela era antes. Agora, ela não era incrédula. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da fé na mensagem da hora. E Jesus era a mensagem da hora. E Jesus é a mensagem da hora. Ele disse, Marta, já estás no ponto. Agora já estás no ponto. Ok, pronto. Então todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Onde está Lázaro? E ele foi lá, Lázaro sai. E a voz da ressurreição venceu a morte logo ali. Está a ver? Exercício da fé. Exercício da fé. Há poder nas nossas palavras. Aquilo que nós falamos tem poder. Agora, Deus é soberano. Deixe Deus usar a sua soberania. Diga a Deus que se sujeita à soberania de Deus. Venha ela como vier. Seja ela, apresente-se ela da maneira que se apresentar. Diga apenas para Deus, Senhor, eu me sujeito à tua soberania. Repare, quando foram ter com ele acerca do cego de nascença, perguntaram-lhe, Senhor, aquilo que nós nos fartamos de perguntar a nós mesmos, quando alguma coisa de errado acontece, Senhor, onde é que eu pequei? Alguma coisa nós fizemos errado para vir este problema aqui. Alguma coisa. Vamos fazer uma retrospectiva. Alguma coisa está errado para isto acontecer. Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais. Ele é cego de nascença para que nele se manifeste a glória de Deus. E ele passou a ver. Não deixe Satanás pôr nenhum jugo pesado sobre os seus ombros. Se você é cristão, para começar, você só pode dizer se é cristão se você está debaixo do sangue. Certo? Você só pode dizer que é cristão se você crê que Jesus esteve aqui e derramou o sangue. Esse sangue redimiu a terra. Ou seja, redimiu os redimidos da terra. Certo? Se você crê que está aqui, o profeta diz, se você é filho ou filha de Deus, quer dizer que você é um atributo de Deus. Se você é um atributo de Deus, você estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Estamos juntos? Se você estava na mente de Deus, Deus não vai perder nenhum dos seus pensamentos, porque Ele é perfeito. Certo? E, portanto, se você é um atributo de Deus, tudo o que Deus era, estava em Cristo. E, portanto, como diz o profeta de Deus, nós estávamos lá. Nós fomos crucificados com Ele. O mundo morreu para Ele lá na cruz e para nós também.
Podem dizer graças a Deus? Nem todos creem assim, pelo que eu estou a ver. Se estávamos lá, então ele disse: daqueles que me deste, nenhum se perdeu. E você veja, Judas não estava lá, nunca esteve lá. Embora se tivesse unido à igreja, Judas nunca esteve lá. Certo? Judas nasceu para filho da perdição. Por isso ele não pôde chegar ao Pentecostes, não pôde receber o batismo do Espírito Santo, porque não era dele. Certo? Mas todos quantos eram dele, ele justificou, ele escolheu, ele separou, ele santificou, e ele já justificou, e ele já glorificou. Porquê? Porque quando ele ressuscitou, o profeta de Deus diz: você ressuscitou com ele também. E isso é que fez de si uma nova criatura. Não ter-se juntado à igreja A, B ou C, ou não é por ler os livros, não é por carregar a sua Bíblia, não é por vir à ceia, não é por lavar os pés aos santos. Você está lá porque você estava na mente de Deus para começar. Estamos juntos? E portanto já ressuscitamos com Ele. Agora o profeta diz uma coisa muito, muito profunda. Não tomem isto como uma chega para alguém, mas o profeta diz, ainda agora lemos, que isso está representado na ceia. E a ceia representa isso, que nós estamos nele. Porque ele disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, diz o profeta, não tem comunhão com ele. E ter comunhão é ter companheirismo. E foi por isso também, não é, fiel a esse conceito, que nós aqui deixamos de tomar a ceia pontualmente todo o primeiro domingo de cada mês, quando o Espírito Santo deu conta que isso era um formalismo, era uma tradição. E nós passamos a tomar a ceia por revelação, porque a ceia é uma revelação, porque a fé é uma revelação, porque Jesus Cristo é uma revelação, porque o batismo do Espírito Santo é uma revelação. Quem é que pode dizer a quem que tem ou não tem o batismo do Espírito Santo? É por isso que o pastor não pode negar a ceia a ninguém. O único que pode negar a ceia a si é você mesmo. É o Espírito Santo em si. Se vem e corrige e chama a atenção para determinadas coisas que têm que ser reorganizadas, reordenadas, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Saiba apenas que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora, o que é que eu já vi neste pouco tempo de ministério? Não é? Sou um menino no ministério. Não é? 22 anos é uma meninice. Não é? Ainda há pouco deixei a puberdade no ministério. Não é? Estou a começar agora a ter barba no ministério. Eu lembro-me quando eu fui aos Estados Unidos, a um family camp, o irmão que nos trouxe a mensagem, que também já está na glória, o irmão Lonnie Jenkins, disse uma vez assim: nós vamos fazer uma fila de oração. Era uma multidão na igreja, de pessoas, de ministros e tal. Mas ele assim, mas é assim, portanto, os ministros vão fazer um corredor para os irmãos passarem e se orar sobre eles. Primeiro, lembre-se, primeiro, venham ministros que tenham mais de 10 anos de ministério. E eu, quando ouvi aquilo, mais de 10 anos, ok, registrei. Se o ministro precisa de, pelo menos nos primeiros 10 anos, ser alimentado só de Bíblia e mensagem. E depois eu percebi que era por causa do problema dos filhos de Seba. Eu sei quem é Paulo, sei quem é este, sei quem é aquele, mas sei quem é Jesus e tu quem és.
Não é? Ou seja, tem que ter um alicerce na fé. Não basta dizer, não é? Repara, os discípulos andaram toda a noite com aquele jovem endemoniado. Eu te repreendo, e berrava, em nome de Jesus, sai! Quando Jesus chegou, o Senhor grita, os teus discípulos gritaram toda a noite. E não aconteceu nada. E ele disse, ok, Satanás, chega, sai de cena. Assim, tranquilamente. Porque repara, a autoridade, como nós vimos no princípio, é legitimidade. E a legitimidade é-nos dada pela fé naquilo que estamos a falar. Crendo que aquilo que nós procuramos, que aquilo que nós buscamos, que aquilo que nós desejamos alcançar, pela fé, já aconteceu no céu. E nós vamos apenas deixar que se cumpra o tempo de Deus. Possa o Senhor ajudar a nossa fé nesta manhã? Nós vamos apenas deixar que se cumpra o tempo de Deus. Nós vamos apenas deixar que Deus nos conduza a nós também até ao vale de Jaboque, onde Ele se encontrará connosco, onde nós lutaremos pela vida e Ele nos dará dele mesmo. Amém? Se Jesus é o Senhor, Senhor significa posse. O Senhor das terras é o dono delas e nada acontece que não seja da vontade dEle, certo? No natural. Nós temos que transportar isso para o espiritual. Se Jesus é o Senhor, então nós somos posse dEle. Paulo disse, não sabeis que não sois nem de vós mesmos, mas nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo foi a mente da execução da vontade do Pai. Da execução. Ele nunca disse, pronto, ok, mas olha, não poderá ficar para a semana essa cena. Não, quando ele teve que se afastar, ele afastou-se. Quando ele teve que aparecer, ele apareceu. Quando ele teve que falar, ele falou. Quando ele teve que condenar os demónios, ele condenou-os. Quando ele teve que dizer a Pedro, olhos nos olhos, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, se calhar se fosse com um de nós não voltaríamos à igreja. Então ele chamou-me Satanás. Ele chamou-me Satanás. Então quer dizer, eu estava a dizer, Senhor, tem misericórdia, quer dizer, tu cansas-te demais no ministério, tu não dormes, tu não sossegas, tu andas de terra para terra, daqui para acolá, durante a noite tu vais para o monte orar. Senhor, tem calma, e agora dizes que te vão espolar vivo e que te vão crucificar. Senhor, tem calma. Senhor, não digas isso, nada disso te vai acontecer a ti mesmo. Se for preciso, eu até dou a minha vida por ti. Jesus disse, não, antes que o galo cante, tu vais me negar. De maneira nenhuma, diz a Bíblia. Os outros também, de maneira nenhuma. Não digas isso de ti. Ele cansou-se para trás de mim, Satanás. Me serve de escândalo, porque não sabes das coisas que são de Deus. Apocalipse 12, para avançarmos um pouco. Apocalipse 12, a Bíblia diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Ok? Temos um acusador que nos acusa perante Deus de dia e de noite. Você tem que saber isso no exercício da sua fé. Não é? Se errou, por isso é que é importante reconhecer, se confessarmos os nossos pecados, Satanás não tem autoridade para se ir andar com eles. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Porque há um acusador. Amém? Veja. Veja, um exemplo. Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, por duas vezes,
Satanás vai com os filhos de Deus à presença de Deus. Já lemos isto algumas vezes, pelo menos uma vez. Quem já leu pelo menos uma vez o livro de Jó? Ok. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Agora pense, eu parei um pouco. Veja lá, já li a minha Bíblia 3 vezes de capa a capa e todos os dias leio Bíblia e já li. E eu gosto do livro de Jó. Tive pessoas já que disseram que não conseguiam ler, mas eu gosto do livro de Jó. E de repente eu parei aqui de passear e eu pensei: eu só passeio num sítio que me dá prazer. Eu não vou passear para um sítio de tormento. Eu não vou passear para um sítio desagradável. Eu vou passear para um sítio onde eu me sinto bem, que me dá prazer. Essa é a terra onde nós vivemos e na qual Satanás tem prazer de passear. Está a ver? Prazer. De onde vens? De passear por ela. E repare, no capítulo 1, nós conhecemos o resto do diálogo, deixa-me tocar nele e tal, e Deus disse: vai e faz. E ele foi, deu cabo do gado, deu cabo das terras, deu cabo das colheitas, deu cabo das casas, deu cabo dos filhos, arrasou tudo. E Jó disse: Deus o deu, Deus o tirou, louvado seja Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, se nu para lá voltar, glória a Deus. E ele, bem segunda vez, de onde vens? De passear pela terra. E então viste o meu cérebro, Jó? Deixa-me. Ok, ele resistiu, acho que era um mau pai. Ficou sem os filhos e parece que não aconteceu nada. Ficou sem o dinheiro, pronto, está bem, ficou sem as terras, ficou sem o gado, ficou sem as casas. Está bem, ele provavelmente crê que tem saúde para reconstruir tudo. Deixa-me tocar nele. E nós sabemos o que é que Deus disse, ok, vai. Apenas na vida não tocas, porque a vida foi comprada por um preço. Amém? Na vida não tocas. E ele foi e fez o resto que nós conhecemos e o tornou uma chaga, né? Agora veja, Deus escolheu Jó e não outro para suportar isto. Porque veja, depois aparece Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú. Vêm todos ver o que aconteceu e tal, todos dão opinião, todos dizem: se tu, olha, tivesses uma zera vindo para a nossa igreja, se calhar agora, porque nós temos lá um corpo fervoroso de oração, a gente clama, salta, grita, nada disso tinha acontecido. Tu tens sempre, ficas-te aí, a olhar as estrelas, pareces, a olhar para cima, parece que, e depois vens dizer que Deus te disse, fizeram o mesmo com Abraão depois, que Deus te disse, que Deus. Amém? O profeta diz na mensagem: então Jesus chegou e chamou. Nesta mensagem o profeta está a falar acerca de Abraão. Ele diz: disse ele, certo? Perdão, não é esta. Está a falar de Jó, sim. Certo, tu dás-lhe tudo. Fazes tudo por ele. Certamente ele é um grande homem, mas deixa-me tê-lo uma vez e eu lhe mudarei a sintonia. Eu vou ligá-lo a outro canal. Deixa-me tocar nele, não é? Eu o farei blasfemar de ti na tua face. Veja o que o profeta diz. Deus disse: tu não podes fazer isso. Essa é a confiança de Deus em si, em nós, no crente. Porquê? Ele é infinito. Ele é eterno, ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que Satanás não o podia mudar, pois ele é a palavra. Ele sabia o que Jó faria perante aquela adversidade. Foi por isso que Jó resistiu até o fim. Deus permitiu, porque Deus sabia que ele ia segurar. Se nós pudéssemos ver isso nas nossas provações, nas nossas dificuldades, Jorge. Amém? Amém, Tiago? Amém, Daniel? Porque estão a começar... Amém, Olívia? Deus sabe que ela quer casar.
quer ter filhos. É a natureza dela, não é? É casar, ter filhos, ter um lar, constituir família. E não precisa deixar de ser crente por causa disso. Não precisa de vender a primogenitura por causa disso. Agora, tem sofrido bullying, por aí adiante, não adianta estar agora não interessa, todos nós temos algo que precisamos de suportar. Mas veja, o profeta de Deus diz, Deus permitiu porque ele sabia como é que Jó ia reagir. Ele sabia como é que... Ele sabia que Jó ia envergonhar. A fé de Jó ia envergonhar Satanás. A fé de Jó ia envergonhar as denominações. Por forma a que Deus, quando Elifaz, Bildade e Zofar vieram, ó Senhor, obrigado por teres mudado a condição do nosso amigo Jó, Deus disse, olha, ou ele ora por vocês, ou estáis condenados. E eles tiveram que vir, olha, desculpa lá tudo aquilo que falámos a respeito de ti e tal, pecador assim meio encapotado e tal, porque quer dizer, quando alguma coisa acontece é porque há pecado junto. Nem por Jesus ter dito que o cego de nascença era cego porque era para a glória de Deus, era para se mostrar. Era para vindicar o ministério, era para mostrar a presença do dador da vida ali. Não, nem assim eles entenderam, nem assim nós entendemos. Quando alguma coisa de errado acontece, tens orado? Tens orado? Se calhar não tens orado. Vai orar, dobra o joelho e vai orar, que é o que falta. Andais aí, é só internet, só YouTube, só Facebook. Mas é assim, a noiva é como o cego de nascença hoje, no mundo. Ela está aqui para que se manifeste nela a glória de Deus. E lembre-se, o profeta de Deus disse que Satanás não persegue os que são dele. Os que são dele já estão condenados por natureza, já levam uma vida de miséria por natureza. Satanás anda a rodear o mundo e vai à presença de Deus pedir para tocar em nós. Como ele fez com Jó. Deixa-me tocar nele. Deixa-me tocar nele. Deixa-me tocar nela. Deixa-me tirar-lhe os amigos. Deixa-me, não é? Alguém lhe mandar uma mensagem a dizer uma coisa qualquer que vá abanar com a fé dela, pôr em causa a fé dele. Deixa-me o patrão mandar-lhe uma carta de despedimento. E tu vais ver como ele deixa a igreja, não vai à ceia, não dá o dízimo, não diz amém. Vais ver como ele muda logo de atitude. Mas Deus sabia quem era Jó, e Deus sabe quem é você, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz, tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podem dizer graças a Deus? Ele sabia como é que Jó ia resistir. Amém? Na mensagem a um profeta envergonhado, se não fugir, diz o profeta de Deus, em 1956, veja, vai fazer anos daqui a pouco, se não fugir dos julgamentos do Deus poderoso, Todo-Poderoso, será apanhado um destes dias numa explosão atómica aqui, que enviará cada alma para a eternidade para se encontrar com um Deus que só reconhecerá o sangue do seu Filho, Cristo Jesus. Gostava de o ver a vir para debaixo do sangue. O meu conselho para si é que se acerte com Deus. O meu conselho para si, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, não é? Tudo se fez novo, tudo isso provém de Deus, e quando recebemos a mensagem, é exatamente isso novo, que proveio de Deus para transformar a nossa vida. É tempo de deixarmos de ser aquelas criaturas que nós éramos. É tempo de limparmos os nossos pensamentos.
É tempo de limparmos as nossas memórias. É tempo de limparmos os nossos desejos. Porque aqueles que Ele chamou, Ele já justificou, está passado, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Não ficou nenhum, irmão. Você diz, mas eu sei lá quantos anos de vida ainda tenho mais, eu sei lá ainda o que é que eu vou fazer contra o meu Senhor. Deixe-se de lenga-lengas. Os gentios acham que por muito falarem, melhor serão ouvidos. Todos foram pagos lá no Calvário. Porque Ele sabe o fim desde o princípio. Amém? E se confessarmos, porque muitas vezes é isso que falta. O que falta é arrependimento. E a falta desse arrependimento é que nos mantém ligados à memória do passado, aos atos feitos lá. E se eu continuo limitado pelo que eu fiz lá, eu não aceitei ainda o que Ele fez aqui. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Foi aqui. Ele se reconciliou. Ele nos reconciliou com Ele e Ele connosco. Aqui. E meu irmão, minha irmã, se você acha que o aqui já foi há 2018 anos atrás, você ainda não recebeu a mensagem. Amém? Porque há 2018 anos atrás foi a expressão daquilo que Deus já fez, antes mesmo de nos ter enviado para cá. Isso é que é pré-ordenação, isso é que é predestinação. Por isso é que Deus, o profeta diz que Deus sabia até onde Jó ia. Amém? Bem, porquê é que não podemos ter fé? Oh Pai, este profeta é demais. Porquê é que não podemos ter mais curas do que as que temos? Porquê é que não nos podemos construir solidamente? É porque estamos a colocar emplastros de milho. Porque estamos a colocar autocolantes. Porque estamos a colocar pedaços de fita cola. Estamos a tentar encobrir a coisa, em vez de dizermos que precisamos de uma transfusão. Estamos sem sangue. Estamos sem Cristo. Não se deixe enganar. Não deixe o diabo dar-lhe palmadinhas nas costas a dizer, bem, eu vou à igreja. O diabo também vai. Está certo? Ele com certeza foi. Foi a Deus. Foi à igreja lá no céu. Veio perante o trono de Deus com os filhos de Deus. Sentou-se com eles. Teve audiência com Deus. Ele disse, onde estiveste? Andei de um lado para o outro, para cima, para baixo, pela terra. Era onde ele tinha estado. Então o diabo vai à igreja. O profeta de Deus diz, quando se abre a porta da igreja, ele é o primeiro a sentar na fila da frente. Amém? Agora, ele não está aqui. Você acha que ele está aqui? Não, porque ele não suporta ouvir a palavra. Amém? Quando a palavra começou a ser pregada, ele disse, eu venho já, apareço, no fim encontramos-nos aqui para ver se eu consigo cumprir a parábola do semeador. Aquilo que receberam no coração, por alguma maneira, eu possa tirar. É por isso que nós devemos orar a Deus à saída, para que Deus guarde em nós aquilo que nós ouvimos e nos proteja, para não voltarmos a vestir a carcaça que trouxemos. As preocupações que trouxemos, durante o serviço o Espírito Santo lavou. Amém? Se ele não agisse como um cristão e como uma igreja, ele não seria enganador. Repara, o profeta diz, as pessoas pintam Satanás como um chifrudo e todo feio e com patas de cavalo. Isso não é nada disso. Ele é atrativo como foi para Eva. Ele é sedutor. Ele é sedutor. Ele apresenta-se bem. Ele apresenta-se agradável à vista. Ele é um sedutor. Ah, que igreja bonita. Né? Como eles disseram a Jesus,
Olha estas pedras. Olha estas colunas de ouro. Olha os paramentos do sacerdote. E esperavam que Jesus dissesse amém. Ele disse, olha, em 3 dias o deitam abaixo e em 3 dias eu o ergo também. Mas isto demorou muitos anos a fazer. Isto custou muito dinheiro. É os dízimos do povo. Por falar em dízimos do povo, eu esqueci-me de dizer, temos aí 10 Bíblias para enviar para os irmãos da Covilhã, porque pela graça de Deus tivemos possibilidades de comprar Bíblias para nós e agora temos aí um pacote de 10 Bíblias para enviar para lá. O irmão Fiel agradeceu e ele há de vir aqui buscá-las e depois ter uma palavrinha connosco, se Deus permitir. Mas os irmãos andavam a ler a Bíblia no Facebook, agora é tudo Facebook, andavam a ler a Bíblia no telemóvel, com traduções não se sabe de onde, não é? E eu disse, pronto, irmão, olha, eu já comprei para a igreja, agora vou ver, quantas é que vocês precisam? Pastor, aí umas 10 e tal, mas quer dizer, vai depender de quanto é cada uma. Está bem, irmão, não se preocupe, depois eu digo-lhe o preço, depois a gente vê isso, mas já conversei com o irmão Paulo e queria agora também falar convosco que nós temos essa possibilidade, houve tempo que não tivemos, mas pela graça de Deus nós temos a possibilidade de ajudar esses irmãos e eu nunca me cansarei de dar Bíblias. Se eu puder dar Bíblias pelo menos, se eu puder dar, eu não me cansarei de dar Bíblias, como não me cansarei de dar mensagens e por aí adiante, amém? Eu queria dizer também aos irmãos que, em princípio, na próxima semana já teremos pronto o inário para vocês depois poderem em casa treinar, não é? Para depois chegarem aqui e eu ando assim sempre de olho a ver quando é que eu arranjo um diácono, quando é que eu arranjo um líder de louvor, quando é que eu arranjo assim, coisas assim que a igreja precisa e tal, mas tem que ser pela fé, tem que ser voluntário, tem que ser, nós temos que orar a Deus, para Deus colocar as coisas certas no coração certo e mais uma vez esta semana eu queria agradecer ao Daniel, ao Líbio, ao irmão Paulo, por essa música que eles prepararam para trazer à igreja e portanto eu digo isto com alguma emoção porque houve um tempo no princípio em que pronto, eu tocava, cantava, pregava, preparava as músicas, ia lá tentar ver os acordes e tal, e eu orava e dizia, Senhor, se pudesse enviar alguém para... E ele já tinha enviado, mas eles eram de berço, e eu, quer dizer, pronto, mas Deus sabia, como com Jó, que ele ia aguentar assim, e nós andámos estes anos todos. Eu sempre admirei a paciência da igreja, porque ficava ali pacientemente a ouvir-me tocar e a cantar e a pregar e a orar e aguentavam esta voz maviosa que vocês conhecem e tal, mas a igreja foi se mantendo, não é? E foi cantando comigo, foi me ajudando nesse louvor estes anos todos e agora pronto, nós já temos músicos que se podem chamar músicos e que trabalham para o Senhor, trabalham para preparar essas músicas para trazer aos irmãos, para trazer à igreja e eu estou grato ao Senhor por isso. Então veja, esse é o ambiente, diz o profeta, em que estamos inseridos. Branco, preto, certo, errado, crente, incrédulo, mas lembrem-se, em 1 João a Bíblia diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tínhamos um acusador, não é? Mas agora a Bíblia diz que temos também um advogado. Temos um advogado. Para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Amém? Ora, portanto, apesar de todo o ataque, o confronto é duro, mas não estamos sozinhos nem desamparados.
Amém? Nem sequer há qualquer supremacia do inimigo. Não julgue que ele tem muito poder sobre... porque ele é isto, é aquilo. Não. O poder está em si. Se você é cristão, o poder está em si. O verdadeiro poder está do nosso lado, não do lado do inimigo. Amém? Nem sequer há qualquer supremacia do inimigo. Deus é por nós, em defesa da nossa fé, da fé que Ele nos deu. Amém? Por isso, para encerrar, mais uma vez a meio, mas pronto, para encerrar, veja, o profeta diz na mensagem o que é o Espírito Santo. Ele diz que o advogado para com o Pai é Jesus Cristo justo. Quem é o advogado? Jesus Cristo justo. Isso foi o que lemos na Escritura. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que é o Espírito Santo? Agora diz o profeta da hora. O que é o Espírito Santo? É um advogado. Certo? Eu e o Pai somos um. Não há nem dois nem três deuses. Deus é Jesus Cristo, o Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém? Amém? Não há nenhuma confusão nisso. E o profeta diz, então o que é o Espírito Santo? É um advogado. O que é um advogado? O que faz um advogado? Ele tem misericórdia. Ele coloca-se no seu lugar. Faz coisas que você não pode fazer. É uma propiciação pelos seus pecados. Amém? Por isso, a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais pecado. Não há pecadores em Cristo Jesus, porque Ele não é, diz Paulo, ministro do pecado, de pecadores. Amém? Cuidado com as nossas palavras. Eu cheguei a ter pessoas na igreja que me diziam, mas eu sou muito pecadora. Então, é pecadora? Como é que é pecadora? Como é que é pecadora? Então, e está aqui, e está na igreja, e lá para os pés aos santos, e foi batizado, e tem o Espírito Santo, não joga uma coisa com a outra. Não. Porque quando fomos batizados na água, fomos batizados na sua morte, e isso teve que ter arrependimento antes. A mensagem no Pentecostes foi essa. Não foi batizai-vos e arrependei-vos. Não foi. Foi arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo. E esse aqui é o grande problema, porque muitas vezes as nossas memórias do passado e os nossos sentimentos, as nossas emoções permanecem no que fizemos lá e o nosso pecado permanece lá também. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, e como é que nos podemos confessar sem nos arrepender? Certo? E Jesus perdoa, e perdoar é esquecer. E arrepender tem que ser esquecer também. Arrepender tem que ser esquecer. Deixar para trás as coisas velhas, para que tudo se faça novo, 2 Coríntios 5, para que tudo se faça novo, porque Jesus nos colocou como embaixadores da redenção. Amém? O relógio voa. Ele é a sua justiça. É a sua cura. O Espírito Santo. É a sua vida. É a sua ressurreição. É tudo o que Deus tem para si. Ele é um advogado. Portanto, temos um acusador, temos um advogado, estamos livres pela graça do Senhor. Podemos assim alimentar permanentemente a nossa fé, a nossa capacidade de resistir para vencer. Amém? Diz o profeta na mensagem, como posso eu vencer? Jesus disse-nos como fazer. Ele venceu. Vencer significa, alô igreja, vencer significa suportar o teste. Não há vitória sem batalha. Amém? Não há vitória sem combate. Vencer significa suportar o teste.
como todos os santos de antigamente, como Jesus. No meio de todos os seus inimigos, ele suportou o teste. Tudo aquilo em que ele foi testado, ele suportou. Face à doença, e ele sendo o Messias, ele curou-os. Face à morte, ele trouxe de volta à vida. Face ao Calvário, a sua própria morte, ele derrotou-a ao se render. Cumpra-se em mim a tua vontade. Pelo quê? Pela palavra. Disse, se destruirdes este templo, eu o levantarei em 3 dias. A palavra disse isso, vê? E na presença da morte, ele derrotou-a. Ele venceu a morte. Na presença do inferno, ele derrotou o inferno. Venceu o inferno. Sim, na presença da sepultura, ele venceu a sepultura. Porquê? Tudo pela palavra e pela humildade. Amém? E humildade significa aqui rendição. Não é Deus que está obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Somos nós que estamos colocados aqui para fazer a vontade de Deus. Tudo pela palavra e pela humildade. Oh bem, aí está o verdadeiro homem. Aí está aquele que deve ser o seu exemplo. Vê? Ele, Jesus, derrotou tudo e venceu. Vamos ficar de pé. Vamos dar graças a Deus. Inclinemos em oração, que o Senhor se compadeça de nós agora. E Pai, está escrito, porque eu venci, vós vencereis também. Senhor, nós vimos a teus pés, nós buscamos a tua face, humildemente, prostrados, para dar graças, Senhor, por todo o incremento que nesta manhã foi acrescentado à nossa fé. Ó Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ó Senhor, tu disseste que nem só de pão viverá o homem, mas que ele viveria de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ó Senhor, tu disseste ainda, em tudo sereis afligidos, mas tendo bom ânimo. Tereis aflições, mas eu venci o mundo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo pedimos, Senhor, que se há algo que permanece perante Ti, que está inconfessado, que tem impedido a nossa oração, ó Senhor, nós queremos aplicar o sangue nesta manhã. Nós queremos pedir perdão. Nós queremos confessar agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, que pode compadecer-se das nossas debilidades, porque em tudo foi tentado e sem pecado. Ó Senhor, certamente temos cometido algo que é impróprio de uma fé cristã, de uma fé perfeita, de uma fé de rapto. Ó Senhor, o tempo está à porta, porque os sinais estão aí. A manifestação do Filho do Homem aconteceria numa altura em que o mundo estaria na condição anterior ao dilúvio, em que o mundo estaria numa condição anterior a que se abrisse os céus e se derramasse fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ó Senhor, os nossos olhos têm sido preparados para que nós possamos identificar os sinais. E nós olhamos e vemos que verdadeiramente, Senhor, só falta cumprir-se o Teu tempo. Porque aos nossos olhos parece que o tempo está cumprido. Mas, Senhor, nós queremos pedir misericórdia. Nós queremos pedir perdão.
Nós queremos pedir, Senhor, que nos laves, que nos regeneres, Senhor, pela lavagem da água, pela palavra, diz a Escritura. Lava-nos, Senhor. Lava-nos daquilo que não presta. Senhor, nós cantamos ao grande oleiro, que pode compadecer-se e transformar as nossas vidas, tirar, Senhor, toda a imperfeição e nos fazer de novo. Ó Senhor, perdoa em tudo quanto temos transgredido contra Ti. Mas agora, Pai, a Tua palavra tocou nos nossos corações. A Tua palavra alertou as nossas consciências. A Tua palavra trouxe à memória, e se trouxe à memória algo que permanece perante Ti, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, lava, Senhor, as nossas almas no sangue do Teu Filho Jesus, ó Senhor, e que a cédula das ordenanças que era contra nós, ela foi cravada no madeiro. Ó Senhor, arranca de nós agora toda a memória, Senhor, toda a consciência do pecado, toda a inconsciência da fé, lança no mar do esquecimento, para que não haja nem mais lembrança. E, ó Senhor, sela-nos do Teu reino. Ó Senhor, a Tua palavra diz que estamos selados para o dia da redenção. Ó Senhor, se isso é verdade, se isso para nós é o assim, diz o Senhor, então, Pai, então nós estamos dentro. Então nós estamos dentro. Então nós somos Teus. Então o mundo já não tem mais nada para nós. Mas, Senhor, Tu disseste também: aquele que tem que semear, semeie, aquele que ainda tem que construir, construa, aquele que tem que plantar, plante. Ó Senhor, ajuda-nos no resto da jornada. E, Senhor, ó Senhor, fortalece os nossos passos. Ó Senhor, purifica o nosso testemunho. Ó Senhor, permite-nos, desde agora, ser melhores cristãos. Ser mais sinceros, Senhor. Ó Senhor, permite-nos que o nosso amor por Ti vá para além das palavras, Senhor, mas que seja expresso na obediência, na fé. Como disse o profeta, numa crença virgem, que a noiva tem, como Maria teve, uma crença virgem na palavra. Sem nada colado, sem nada acrescentado ou retirado, sem nenhum fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, e eles entenderam que era da doutrina, não do pão que comiam. Ó Senhor, não nos deixes desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ó Senhor, coloca em nós, coloca nos nossos corações a Tua palavra como o absoluto. E, Senhor, nós confiamos no Teu Espírito Santo, para que quando ela vier a nós com qualquer interpretação, ó Senhor, que Tu nos defendas, que Tu nos ajudes, que Tu nos tornes imunes. Porque está escrito: seja toda a palavra do homem mentira, mas a minha sempre a verdade. E veja, o profeta de Deus chama a atenção. A arma que Jesus Cristo usou na tentação de Satanás foi o está escrito. Está escrito. Está escrito. Senhor, ajuda a nossa fé. Senhor, compadece-te de nós. Senhor, há um lar, há famílias, há, Senhor, propósitos, há, Senhor, planos, há, Senhor, projetos. Há tudo isso que nós precisamos de ter enquanto estamos aqui. Mas nós queremos subordinar
É você, meu irmão, minha irmã, capaz, tenha coragem nesta manhã de levantar a sua mão para Deus e dizer: Senhor, tudo eu rendo a Ti. Tudo eu rendo a Ti. A minha vida, o meu lar, os meus amados, o meu salário, a minha poupança, o meu carro, o meu trabalho, o meu projeto, o meu anseio, tudo o que eu sou, eu rendo a Ti. Oh Senhor Deus, Tu conheces os nossos corações. Oh Senhor, Tu já escolheste em que lares, Senhor, esta gravação irá entrar e o que ela irá produzir. E o que é que essas pessoas, sejam elas quem forem, estejam elas onde estiverem, irão fazer com aquilo que têm ouvido. Tu sabes todas as coisas. Como Pedro disse, lá depois da ressurreição, quando pela terceira vez tu lhe perguntaste: Pedro, tu amas-me? Senhor, ele já não tinha mais argumentos, não havia nenhum argumento que pudesse responder à tua questão. Pela terceira vez, Senhor. Então ele respondeu com o único argumento que ele tinha, que é o único argumento que nós temos, e nós queremos responder agora também: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do que eu sou capaz. Tu conheces a minha sinceridade. Tu sabes do meu desejo. Tu sabes do meu anseio. Tu sabes do que eu não sou capaz. E me conforta saber, Senhor, que Tu vais impedir que venha a mim tudo aquilo de que eu não sou capaz de suportar. Para que o meu testemunho permaneça fiel, para que o meu testemunho permaneça cristão, para que o meu testemunho permaneça verdadeiro. Senhor, Tu sabes do que eu sou capaz. E quando aquele pai ouviu de Jesus Cristo: mas Tu crês que eu posso? Ele respondeu: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, ajuda-nos naquilo em que nós ainda não temos sido capazes de crer, de fazer, de realizar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Oh Senhor, abre as janelas do céu, Senhor. Abre as janelas do céu e derrama, Senhor, uma bênção tal que nós, Senhor, que saia de nós todo o medo, todo o temor, todo o anseio, todo o nervosismo, toda a incapacidade. Ó Senhor, tira da nossa boca o não sou capaz, eu não sou capaz, eu não posso. Ó Senhor, porque se for da Tua vontade, nós somos capazes e nós vamos poder todas as coisas. Por isso, Pai, ajuda-nos agora, porque nos rendemos a Ti, com toda a sinceridade do nosso coração, e naquilo em que não temos sido capazes de afastar das nossas vidas, Senhor, todo o vício, toda a tradição, todo o costume. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu oleiro e nós o barro, e limpa-nos, Senhor, e faz-nos de novo para a Tua glória, Pai. Ó Senhor, não é com vaidade que pedimos estas coisas, é para que sejamos verdadeiramente vasos escolhidos, separados para Ti, para ser cheios do Teu Espírito e ser enviados para servir. Ó Senhor, recebe os nossos corações perante o Teu trono de misericórdia, atenda à nossa súplica e envolve-nos, Senhor, no manto das Tuas misericórdias. E abençoa, Pai, abençoa os santos ao redor do mundo. Lembra-te daqueles por quem temos orado e opera milagres e maravilhas que sejam para a Tua glória, como o cego de nascença, como este centurião. Fala uma palavra e eu creio que o problema se resolverá. Ó Senhor, ajuda-nos
Ajuda-nos a fazer isso quando formos falar contigo, quando formos orar, quando formos abrir a Escritura. Senhor, fala uma palavra e eu alcançarei a resposta. E o problema se resolverá. E eu entenderei o que fazer e o caminho por onde andar. Porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos que conduzem à morte. Desses, afastai-vos. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Filho meu, confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Filho meu, confia no Senhor de todo o teu coração. Porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos que levam à morte. Mas o Senhor guarda os passos de um homem justo. O Senhor guarda os passos. O Senhor guarda os nossos passos. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos para a tua glória e usa-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade. Ó Senhor, se tu estivesses aqui, disse Marta, o meu irmão não teria morrido. Mas tu disseste, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Senhor, cobre-nos com a tua glória. Envolve-nos no manto da tua justiça, Senhor, das tuas justiças, das tuas bênçãos, Senhor. Ó Pai, se conosco, porque está escrito que se tu és por nós, quem será contra nós? E está escrito lá no profeta Isaías, buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, ajuda-nos, Pai. Toca em nós, se conosco e o teu nome seja em tudo glorificado. Obrigado por esta mensagem, Senhor. Obrigado por este alerta, obrigado por este serviço, obrigado por todas as coisas que tu tens provido para nós. O teu nome seja em tudo glorificado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu pedi ao irmão Paulo se podia continuar agora.